Mas estamos de volta aqui agora com a nossa entrevista, o nosso entrevistado, que você que está no Facebook pode nos acompanhar e ver, é o nosso amigo aqui, mas mais do que isso, vamos olhar, vamos fazer a coisa mais formal, vereador que começou muito jovem e foi presidente da Câmara de São Paulo também muito jovem e com um trabalho sempre muito ativo. Deixa eu aqui, eu até quero ver, ele... Aos 38 anos, ele foi o mais jovem presidente da história da Câmara Municipal, mais jovem. Ele tem 47 anos hoje. Ele já foi avaliado, até pela revista Veja, em 2008, como o melhor vereador de São Paulo, com nota 9. Eu vou dizer, ele trabalha incansável, né? Esse quem é o que eu chamo ele de Netinho, mas não é. José Pólice Neto. Bom dia, Pólice, prazer te ver aqui. Bom dia, André, é um super prazer poder te visitar e visitar todos os seus ouvintes. Eu estou aqui dentro do Heliópolis hoje, a gente está com uma ação muito forte no Heliópolis, a gente conseguiu uma parceria com a Farmaconde, ela trouxe para cá todo aquele processo de higienização e desinfecção, então estamos aqui na comunidade. Eu peguei emprestado uma das salas do Instituto Social São Paulo, para poder estar junto com vocês, mas estar na comunidade também. Você está num estúdio em Heliópolis hoje. O Neto é um cara incansável, ele circula o tempo todo. Não houve pandemia que parasse ele, embora ele fica se desinfetando o tempo todo, ele usa máscara o tempo todo, toma todos os cuidados, mas não parou o trabalho dele. Obrigado, viu, Pólice? Em plena campanha, que você precisa se reeleger, você ter dado esse tempo para nós aqui. Eu queria que você desde muito jovem, né, atua na área pública, na área política. Como é que surgiu esse interesse? André, eu venho de uma escola que tinha muita vocação para o debate político e para o debate social, né? Na minha escola estudaram os filhos do Marcos Mendonça, então a gente teve ali no Santo Estevão uma grande oportunidade de discutir desde os 8, 9, 10 anos, desde as disputas dos grêmios escolares, e a gente tinha isso na escola, desde a decisão de quem ia ser o representante da sala, eu tive dentro da escola uma educação para a democracia. Isso não é tradição, infelizmente, na nossa cidade, nem no nosso país, mas eu tive isso há 40 anos atrás e me engajei desde lá. Então, fui presidente de conselho, presidente do Grêmio da escola, participamos de gincanas, ganhamos de grandes escolas, gincanas fortes e difíceis, como a Gincana Bliss. Então, o que aconteceu foi que a escola, né, a minha escola, o Santo Estevão, acabou por me dar uma base muito forte para aquilo que deve ser o debate entre a sociedade para as tomadas de decisão responsáveis que apontem para o rumo de uma cidade justa, de uma sociedade mais responsável, por permear mais qualidade de vida para todos. Então, começa lá. E eu tive um exemplo dentro de casa, né? Meu pai e minha mãe, os dois funcionários públicos, meu pai, na minha opinião, o meu maior exemplo, o Pólice, como ele era conhecido. É uma referência, né? O Pólice é uma referência. Quando você quer falar de modelo de profissional da área pública, de homem com espírito público e com competência técnica, você fala no Pólice, seu pai, que foi anos, trabalhou na prefeitura. Acho que o cara que mais conhecia os dados, os números da prefeitura, né? O Pólice teve essa característica, né? Então, o meu pai foi um quadro técnico da prefeitura que desde o Olavo Setúbal começou a escrever a contabilidade pública, então pega um período que ainda tudo eram nos livros fiscais e leva isso para dentro da tecnologia, ele participa da implantação do primeiro computador, dos primeiros sistemas de planejamento orçamentário e financeiro da cidade, então teve aí uma carreira muito bonita, respeitada, ele sempre foi muito generoso, ele ensinava as pessoas tudo que ele sabia, então não era aquele tipo daquele burocrata que preservava a informação só para ele, para ter poder, ele contava para todo mundo tudo que ele sabia, tudo que ele tinha aprendido até então e buscava junto a essas pessoas mais conhecimento, e foi a partir daí que eu me formei, né? Então a minha formação vem muito, minha mãe que era assistente social e era educadora do Mobral, então minha mãe entrava em favela para
educar as pessoas, né, para ensinar as pessoas. Então, se de um lado eu tive o meu pai, um tecnocrata, um cara muito preparado do ponto de vista técnico, do outro lado, a minha mãe vivia dentro das comunidades, eu me lembro como se fosse hoje a gente inaugurar o Orelhão, né? Então, tinha festa para inaugurar o Orelhão. Imagina, a dimensão do que era a comunicação no passado. Então, quando você inaugurava um orelhão na favela, era a possibilidade de comunicação daquelas pessoas para chamar um auxílio, chamar uma ambulância, chamar um bombeiro, porque há 30, 35 anos atrás, as nossas comunidades não tinham nenhuma comunicação. Né? Então, foi assim a formação. Não existia telefone, e no fundo... Bom, seu pai, ele ensinou muita gente também, né? Ele transmitiu muito conhecimento da prefeitura. Agora, eu fui vereador com você. A gente até teve vários embates na Câmara, embora sempre de partidos aliados, mas porque acho que tanto você como eu sempre nos interessamos muito pela cidade. E, obviamente, muitas vezes você tem visões diferentes de como resolver problema A ou problema B, e acho que essa é a nossa afinidade, conhecer a cidade, e não conhecer só um pedaço ou uma parte, né? Sermos vereadores. Eu, quando fui vereador, que é o seu caso também, é um vereador chamado vereador de opinião, que conhece assuntos da cidade como um todo e não de um bairro específico. Agora, você tinha umas características que acho que você mantém até hoje, que você era um vereador meio diferente. Por exemplo, você não usava o carro oficial. Você continua com isso? Quer dizer, uma época você ia de bicicleta para... Mudou, André, mudou muito pouco isso. Eu continuo com a minha bicicleta, não é a mesma, infelizmente, nesses mais de 15 anos de vereança, eu já tive 4 bicicletas furtadas, então, essa última, eu tive bicicleta furtada na frente do Centro Cultural Banco do Brasil, ali no centro, eu já tive bicicleta furtada na frente do posto policial, de frente ao metrô São Bento, então eu já tive bicicleta furtada na frente do prédio da Super Rádio e da Capital, ali na Paulista, né? Eu estacionei a bicicleta, prendi a bicicleta, subi para a entrevista, quando eu desci a bicicleta não estava mais lá, mas quem levou deixou a bicicleta velha para mim. Então, foi alguém que chegou de bicicleta, levou a minha e deixou a velha ali. Né? Trocou. Então, trocou. Foi mais ou menos isso que fez. Mas eu continuo com a minha bicicleta. Como você bem sabe, eu também uso muito transporte público coletivo. Né? Então, tenho o meu bilhete único e ele me carrega bastante pela cidade. Eu tenho, inclusive, uma plataforma colaborativa junto com o app cívico chamado Fiscalizando o Busão, em que a gente posta ali vídeos e fotos quando o ônibus não tem qualidade. Então a gente faz muito isso, até porque hoje parte da remuneração do sistema de transporte público na cidade vem da qualidade que é prestada à população, e a gente sabe que a gente paga caro em São Paulo e o transporte ainda é muito ruim, então a gente vai ter que brigar muito por isso. E eu uso também os aplicativos, você sabe disso, eu uso e briguei muito para que os aplicativos de transporte individual, quando você não tem o ônibus, quando a bicicleta não consegue fazer aquele percurso, eu uso também o 99, o Uber, que é o que acaba contemplando aí as minhas formas de circular pela cidade, mas não uso o carro oficial, não tenho motorista, não gasto um centavo de dinheiro público com combustível do meu carro oficial. Agora, o Policy, Uber hoje, que era uma coisa, no início só tinha aquele Uber Black, que era um Uber mais luxuoso, etc., se popularizou muito, né? Hoje você tem Uber pela cidade toda, não só no centro, mas também nos bairros mais distantes, periferia, etc. Isso é muito bacana. Está aqui a Eliana Fazani, está assistindo a gente no Facebook, dizendo que o Policy é o exemplo de atitude de estar corpo a corpo com o povo e com ele. Obrigado, Eliane. E Policy, essa pandemia aqui, ó, também, Antônio Mendes, Policy André, uma dupla sensacional para São Paulo. Obrigado, Antônio Mendes. Uma das coisas que a gente tem que falar é que, e nós vamos falar, mas logo depois de uma música, eu quero só fazer aqui o enunciado. A cidade de São Paulo, ela tem problemas graves. Todo prefeito que chega, gosta de parecer moderninho, fala de Wi-Fi daqui, Wi-Fi de lá. E essa pandemia mostrou a realidade, que São Paulo é um pouco diferente do que todo mundo imagina, que é só entre a Faria Lima e a Paulista, 9 de Julho e a Rebouças. Esse é o quadrilátero de ouro da cidade de São Paulo, tudo arrumadinho, arrumadinho não, mais ou menos, mas enfim, comparativamente ao resto, arrumadinho. A pandemia mostrou
que São Paulo tem 3,5 milhões de pessoas sem saneamento básico, que tem 1.300 favelas, onde moram 3 milhões de pessoas, e, portanto, que internet não chega na periferia direito, e que tem uma parte da população que, obviamente, depende do dia para comer, da manhã para comer à noite, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos ouvir uma música para dar uma relaxada no ambiente e voltamos com a nossa São Paulo da realidade. 9h, 10h44. Quando uma estrela cai no escurão da noite e um violeiro toca suas mágoas, então os olhos dos bichos vão ficando iluminados. Vão ficando entristecidos, brilham neles lembrança dos amores esquecidos. Quando tudo é sertão, tudo é paixão, se um violeiro toca a viola, o violeiro e o... Natureza é isso, sem medo nem... Tudo é paixão, se o violeiro toca a viola, o violeiro e o amor se tocam. Andréa Matarazzo. Sáter com violeiro, Almir Sater com violeiro. Isso é inexorável a gente não lembrar da novela Pantanal, quando houve o Almir Sater. E cadê o Policineto? Policineto está aqui de volta, lá de Heliópolis diretamente. Então, Polici, estava falando como o tempo, agora a rádio quer que a gente entregue o programa aos 57 minutos, tem pouquinho não, temos quase 10 minutos aqui. É o seguinte, então, mostrou a cara, São Paulo mostrou a realidade da cidade. Essa é a cidade real, é a cidade com a qual a gente tem que trabalhar. Eu sempre digo, é a cidade que nós temos que buscar soluções, e tem soluções, desde que você enxergue os problemas e converse com as pessoas. Eu insisto, conhece a prioridade de um lugar e os problemas de um lugar, quem mora e quem trabalha naquele lugar. Se querer achar que vai fazer um programa para a cidade inteira igual,
vai quebrar cara, porque não tem. Os bairros são completamente diferentes, as pessoas, as necessidades e etc. Tem muita coisa para fazer em São Paulo, o importante é que dá para fazer. Mas na pandemia, fechou o comércio, criaram-se muitos problemas, ampliou o desemprego. E eu vi que você fez um programa e pôs lá em votação e está brigando na Câmara para aprovar um programa de recuperação do emprego e da economia de São Paulo. Que linhas mexem esse programa, principalmente para esse nosso ouvinte, que não é o ouvinte rico aqui, que está aí na Avenida Paulista, tal, que também está com problema, hein? Mas para a nossa cidade, quais são as ideias que você trouxe, que eu gostei, e a gente tem que batalhar por elas? André, é fundamental a gente entender que a administração vem errando nas suas prioridades. Por isso, todos esses dados que você apresentou nos deixam bastante assustados e deixam a sociedade muito assustada. As últimas 2 gestões foram incapazes de reconhecer essa cidade desigual, essa cidade de 3,5 milhões de pessoas que moram em subhabitações. Foi impossível essa cidade compreender esta vontade que a sociedade deve ter de fazer a transformação. E a pandemia deixou isso exposto, né? Então temos que interpretar isso. Estamos expostos. E as autoridades públicas, por conduzirem processos, têm a responsabilidade de apresentar parte das soluções. Nós não podemos só ficar fotografando o problema e mostrando para a sociedade. Nós temos que participar da solução. Então, o que a gente fez? Todas as vezes que o poder público diz para o cidadão, feche o seu comércio, porque isso é importante para a cidade, ele passa a ser responsável por não gerar riqueza. Então, quando eu falo lá, pessoal aqui da Heliópolis, a partir de agora fecha todos os comércios, não vende mais nada aqui, não presta mais o serviço ali, eu passo a ser corresponsável pela redução de riqueza, de renda produzida por esse estabelecimento comercial. Então, não é justo a cidade continuar a cobrar os mesmos impostos, em especial impostos incidentes na atividade econômica. Então, não é justo. A dona Maria, que tem lá a sua pequena mercearia, que não vendia pela internet, que foi impedida de funcionar, ela ser obrigada a pagar o IPTU comercial num período que ela não produz riqueza. Então, a gente buscou um equilíbrio tributário para que exatamente as pessoas atingidas economicamente pela pandemia tivessem a oportunidade ou de pagar só o ano que vem, ou ter a isenção do imposto. Então, é questão de justiça tributária, simples, justiça tributária. O segundo elemento fundamental foi apresentar as fórmulas mais simples de sejam realizados na cidade. Aí eu tenho alguns setores importantes para isso. O primeiro é o setor de telecom. Você falou muito bem disso, André. Muita da cidade, a nossa cidade, tem menos de 20% das pequenas antenas necessárias para a comunicação chegar na cidade inteira, em especial a comunicação móvel, a comunicação que a gente tanto usa a partir do celular, transporta dado e transporta voz. Então, a cidade precisa ainda implantar um volume gigantesco de antenas, e a burocracia é gigantesca. E o que a gente fez? Simplificar só a burocracia, porque o setor de telecom anuncia que pode investir 2 bilhões de reais, produzindo 10 mil empregos na cidade de São Paulo, antecipando esse investimento. Então, a curto prazo, né? A curto prazo. Isso, desburocratiza, permite as instalações das pequenas antenas, que não chegam a 50 centímetros, elas vão se espalhar pela cidade inteira, e sabe o que vai acontecer? Vai melhorar a oferta e vai ampliar o acesso e reduzir o preço, porque hoje a gente paga caro, porque você tem pouca margem para a comunicação. Para manter qualidade, você reduz o ingresso das pessoas, e aí você cobra caro, cobra caro. Isso que o Poli está falando são as antenas que melhoraria muito o sinal do celular, tanto para falar como para o uso da internet. Facilitaria Exatamente. E baratearia, além de gerar 10 mil empregos para a instalação de todos esses equipamentos. Realmente é uma coisa que está paralisada. Quando eu estava na prefeitura em 2009, já estavam brigando para aprovar essa lei. É inacreditável que ainda não tenha sido resolvido. Polis, outro ponto, André, para ser muito rapidinho. Não, gera emprego, que é uma coisa importante. Como é que vamos gerar emprego? Como é que a prefeitura ajuda a gerar emprego?
O outro, isso gera emprego. Então, se você desburocratiza, gera emprego. O outro, a cidade de São Paulo tem diversos corredores de transporte, corredores comerciais, que são muito importantes, mas não são a Faria Lima, não são a Rebouças, não estão nesse ambiente mais protegido do Entre Rios. E, infelizmente, a cidade de São Paulo montou legislação para concentrar os investimentos só nesses territórios. O esforço que a gente está fazendo é levar o investimento privado para os corredores periféricos, levar para a Avenida Sapopemba, para a Avenida São Miguel, Marechal Tito, Raimundo Pereira de Magalhães, Cezepredo Fagundes, Belmira Marim, M. Boimirim. Então, agora a gente tem que olhar para a cidade e dizer o seguinte, não é mais possível concentrar todos os recursos na Faria Lima, na Paulista, na Rebouças, na Santo Amaro, na Ibirapuera, sendo que tem imensidão fora. Ilustrando isso daí, porque está no meu programa de governo também, é bom que a gente está na mesma chapa, porque nós vamos fazer isso. 90% dos empregos formais, Policy, estão no centro da cidade, no centro São expandido. 11 distritos que concentram os empregos, todos na região central. A periferia tem 10% dos empregos formais, o que faz as pessoas andarem, ficarem dentro do transporte público uma infinidade de tempo, e você não leva. Nós precisamos fazer a regularização fundiária da periferia, primeiro ponto, e levar os empregos para perto das pessoas, exatamente isso que você está falando. Esse é o desafio. E o que a gente está tentando nesse momento é destravar esses corredores chamados de zonas de estruturação urbana planejada, para que o investimento privado chegue à periferia. A gente já percebeu que o setor público não foi e não será capaz de levar riqueza para a periferia, porque ele não produz riqueza. Quem produz riqueza é o setor privado. Por isso eu tenho que dar os elementos para o setor privado chegar à periferia, se instalar na periferia, construir os bons prédios, as boas residências, os bons negócios. Mas para isso eu tenho que tornar a periferia atrativa. Caso contrário, a gente fica todo mundo no eixo paulista, no eixo Rebouças, no eixo da Cezepredo, no eixo ali da Chucre e Zaidan. Então não faz sentido. A gente tem que levar o emprego para periferia. E a periferia fica abandonada. Eu sempre falo que o poder público largou a periferia, essa gestão largou a periferia no século XIX. Não fez nada lá, tem que fazer. Nós não temos mais tempo, mas temos 3 segundos para você dizer o seguinte: a prefeitura pode gerar emprego a curtíssimo prazo, com frente de trabalho, alguma coisa? Pode. O projeto traz como elemento final todo o recurso que a gente conseguir gerar neste programa, ele é reinvestido no programa, gerando as aberturas de frente de trabalho e operação trabalho. Aí é R$ 750 por mês, até 6 meses, para a gente melhorar o espaço público. São pessoas que vão trabalhar nas praças, vão ser zeladores de praças, são pessoas que vão trabalhar na recuperação de fachadas de escolas, são pessoas que vão atuar nos nossos clubes. Só para a gente ter ideia, para cada 20 mil frentes de trabalho, a gente gasta 90 milhões, que é metade do valor mensal que a gente está deixando de pagar da nossa dívida com a União. Portanto, dá para fazer, basta querer. É isso, e nós vamos fazer, Policy. Queria te agradecer muito primeiro esse empenho que você sempre teve com a cidade e principalmente ter nos atendido aqui para poder transmitir esperança para as pessoas, porque dá para fazer, dá para resolver. Agora, tem que querer fazer, é isso que você falou. Prefeitura não é um negócio glamuroso, é um negócio de muito trabalho, não é para ficar posando para fotografia de jornal, é para trabalhar, é para ir lá para Heliópolis, Paraisópolis, para ir lá para o Grajaú, para ir lá para São Mateus, para ir para Brasilândia. Nós temos que trabalhar nesses lugares, trazer esses lugares para o século XXI, né? Levar empregos. Policy, muito obrigado pela sua participação. Abraço em todos os seus ouvintes, muito gostoso ficar com você no programa Ligado no Matarazzo, e eu sou um daqueles que estou sempre ligado no Matarazzo. Nós vamos estar ligados no Policy agora nesse final de ano. Muito obrigado, gente, nossos ouvintes queridos. Agora tem que entregar o programa, infelizmente temos que terminar esse sábado gostoso. Para mim foi um prazer estar com vocês. Um beijo grande. Sábado que vem tem mais. Estaremos todos ligados no Matarazzo. Um beijo grande.